Entre 25 e 26 de abril de 1986, o reator nuclear da usina de Chernobyl superaqueceu e explodiu. A explosão resultou na exposição de muito material radioativo e deu origem ao famoso acidente nuclear mais grave da história. Grande parte da Europa foi contaminado, os principais países atingidos sendo aqueles que hoje chamamos de Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. O acidente de Chernobyl já completou 38 anos de uma história marcada por drama e tristeza. O cenário atual é muito diferente do passado. A região de Chernobyl enfrentou conflitos abertos entre Rússia e a Ucrânia a apenas 150 metros de distância. As forças russas tomaram a região em 4 de fevereiro de 2022. Durante a invasão liderada por Putin, isso resultou em cortes de energia e interrupções nas comunicações, aumentando os níveis de radiação já presentes na área. O mundo inteiro ficou com medo do que poderia acontecer a partir dali. No entanto, os soldados russos deixaram o local no dia 31 de março. E desde então, a situação foi voltando ao normal. O interesse da Rússia nessa região se baseava na rota entre a zona de exclusão e a área evacuada, em volta da usina e a capital da Ucrânia. A tomada do controle local também seria uma maneira de impedir que a Ucrânia fizesse qualquer ameaça nuclear aos invasores russos. No presente momento, são as tropas ucranianas que tomam conta da região de Chernobyl. Mesmo após 38 anos do acidente nuclear, a região continua praticamente deserta. 36 horas após a catástrofe, a região foi evacuada e uma área de quase 3 mil quilômetros ao redor foi designada como zona de exclusão de Chernobyl. A finalidade era isolar definitivamente a usina. Por causa disso, todos tiveram que deixar o local. Hoje, poucas pessoas voltaram a morar por lá. Na zona de exclusão, os níveis de radiação são baixos o suficiente para não serem considerados perigosos para o ser humano. Por outro lado, quanto mais perto da usina você chega, mais forte a radiação fica. Inclusive, existem passeios turísticos pelas regiões abandonadas próximas à usina. Para fazer esses passeios, é necessário vestir trajes especiais e cumprir algumas medidas de proteção. Caso você queira conhecer Chernobyl e Pripyat, será preciso contratar uma agência de viagens especializada. Essas agências fazem solicitações específicas para o governo ucraniano e só podem prosseguir com a viagem após a autorização do Estado da Ucrânia. Inclusive, existem pessoas que resolveram morar naquela região. Os moradores são chamados de samuceli e geralmente são pessoas que se recusaram a sair, mesmo após o acidente de 1986. Além dos moradores, muitos pesquisadores, trabalhadores e militares frequentam a região, especialmente durante os momentos da guerra. Devido ao risco de exposição à radiação, é recomendado que a estadia em Chernobyl e arredores seja limitada a 15 dias. Embora seja possível prolongar a permanência, não é aconselhável. Perto da usina nuclear, as cidades parecem fantasmas. Não há muita estrutura para os moradores e a qualidade de vida pode ser ruim. Por isso, mesmo com níveis não tão perigosos de radiação, poucas pessoas se mudam para lá. É preciso ter coragem para viver naquela região. Você deve se perguntar, e os animais silvestres daquela região? Infelizmente, os animais e as plantas que vivem em Chernobyl enfrentam dificuldades. Muitos animais terrestres morreram e os aquáticos sofrem com a bioacumulação de substâncias químicas, o que causa problemas na reprodução e mudanças do comportamento. Atualmente, alguns animais terrestres, como cães, já vivem na região. Muitos desses cães podem ser descendentes de animais abandonados pelos antigos moradores evacuados. No entanto, a expectativa de vida desses cães é curta, revelando as consequências de viver em um ambiente com alta radiação por longos períodos. Animais silvestres foram vistos em vídeos vivendo em Pripyat e Chernobyl. As condições alimentares favoráveis atraíram a presença de ursos marrons, bisões, lobos, cavalos e outras espécies para a zona de exclusão. Quanto à flora, a recuperação foi um pouco mais tranquila, sobreviveram ao acidente.
Surpreendentemente, até as áreas mais radioativas levaram apenas 3 anos para recuperar completamente sua vegetação. Apesar de tudo, Chernobyl é uma região que hoje tem vida, plantas, animais e até seres humanos podem ser encontrados por lá. Todos os animais e plantas na região sentem a consequência do acidente de 1986, embora em graus diferentes. A diminuição gradual da radiação se deve em partes às medidas tomadas ao reator de número 4 da usina, que foi a origem da catástrofe. Esse reator foi coberto por uma espécie de estrutura de concreto para conter a radiação. Essa estrutura foi instalada ainda em 1986, ano do acidente, para deter a liberação de radiação na atmosfera. No entanto, como já se passaram anos, a estrutura em volta do reator estava danificada e em 2019 um sarcófago foi construído para fechar de vez o reator. A Ucrânia foi quem liderou o projeto e é esperado que o sarcófago mantenha toneladas de material radioativo protegido lá dentro. Em fevereiro de 2023, houve outro acidente com materiais radioativos. Foi o descarrilamento de um trem com 150 vagões Palestine, nos Estados Unidos. 20 desses vagões continham materiais perigosos, incluindo o cloreto de vinila. É nocivo quando inalado e pode causar problemas hepáticos, renais, neurológicos e até câncer. O descarrilhamento resultou em uma explosão, um incêndio e a liberação de uma coluna de fumaça preta. A situação foi realmente séria. No entanto, é provável que as consequências deste acidente sejam menores do que as de Chernobyl, que teve um impacto nuclear em larga escala, afetando milhões de pessoas e causando danos ambientais de longo prazo. A explosão em Palestine, Ohio, foi uma tragédia local, mas ainda preocupante. No entanto, a esperança da recuperação, assim como Chernobyl, está gradualmente se tornando habitável. Foi um acidente bem pequeno comparado ao acidente de Chernobyl, mas ainda assim foi grave. Cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, não custa nada. Valeu, tamo junto.